Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 215. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Nós ontem lemos 2 Reis, hoje nós vamos ler 2 Crônicas, mais 2 capítulos. Já estamos quase no finalzinho de 2 Crônicas. Por conta da leitura cronológica, nós acabamos indo e voltando no livro, mas porque faz parte da ordem que foram acontecendo os eventos. E amanhã nós vamos começar Naum. Então hoje eu vou ler para vocês 2 Crônicas, capítulos 32 e 33. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela oportunidade de estarmos na Tua presença para aprendermos mais sobre Ti, aprendermos mais sobre o Seu caráter, a Sua forma de lidar com a Tua criação e o desejo do Teu coração de querer de nós um coração sincero, que Te adore e que Te busque. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que está conosco em todos os momentos, que nunca nos abandona. Que o Senhor continue falando conosco através do Teu Espírito Santo, nos dando entendimento ao lermos a Tua palavra, nos dando compreensão, nos dando sabedoria. Que hoje possamos aprender algo novo sobre Você, como nós nunca soubemos antes. Que possamos, Pai, Te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Afaste das nossas vidas aquilo que não Te agrada. Remova as nossas distrações, esse tempo que estamos contigo, e que a nossa atenção, o nosso foco seja somente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. A ameaça de Senaqueribe contra Judá. De tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu para a praça, junto à porta da cidade, animando-as com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o nosso Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem vocês baseiam sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares
desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los desta maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falaram dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. O orgulho e a morte de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória, construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro de Reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. 2 Crônicas 33. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém.
Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médios e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dado por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e o atendeu, e atendeu seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e o seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito, mas ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio, mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias em seu lugar. Bom, em 2 Crônicas 32, nós vamos ser apresentados novamente com a história do rei Ezequias, mas com mais detalhes que nós não vimos em 2 Reis e que nós não vimos em Isaías. Não sei se vocês perceberam na leitura, tem mais detalhes da ameaça, de como foi feita a ameaça do rei da Síria, o Senaqueribe, contra Ezequias e o reino de Judá.
Então tem mais informações, então um complementando o outro e nos relembrando de como que foi isso que aconteceu na história. Então tem a ameaça, né? Já nos 8 primeiros versículos, nós vamos ver a ameaça da Síria e como que Ezequias se prepara. E aí nós vemos também o capítulo começando com uma entrada triunfal de Senaqueribe. E esse monarca, né, ambicioso, ele tinha conquistado diversas nações e agora ele queria Judá, determinado a subjugar Jerusalém, que era a capital de Judá. A presença da Síria na fronteira de Judá gerou muito temor e ansiedade no povo. Então, esse momento de crise é uma recordação vívida de como as nações vizinhas frequentemente buscavam enfraquecer e conquistar os reinos menores. E como Judá não era exceção a essa ameaça constante, Senaqueribe representa essa brutalidade e a força militar da Síria, que poderiam parecer insuperáveis para um reino menor, como Judá era. Então a liderança de Ezequias se prepara, né? Então, em contraste com que o medo se espalhou entre a população, Ezequias ele se levanta como um líder notável. Então, seu primeiro passo é reunir seus oficiais e conselheiros para desenvolver um plano. Então, ele reconhece a importância de fortificar as defesas de Jerusalém e toma medidas imediatas para garantir que a cidade esteja pronta para resistir o cerco iminente. Então, Ezequias demonstra sua liderança ao tomar medidas concretas, fortificando os muros da cidade, reparando torres, armazenando suprimentos. A sua abordagem meticulosa e sua disposição para assumir a responsabilidade inspiram a confiança entre o seu povo, né? E aí ele começa também não só fazendo essas ações práticas, né? Mas Ezequias busca encorajar o seu povo com palavras de fé e confiança em Deus. Então ele lembra o povo de que, apesar da ameaça, eles não estão lutando sozinhos. Ezequias destaca que o Deus de Israel é poderoso, está ao lado deles, lutando em seu favor. Suas palavras são uma poderosa demonstração de liderança espiritual e confiança na providência divina. Neste ponto, Ezequias constata a força e a confiança da Síria com a fragilidade dos deuses dos povos que a Síria havia conquistado. Ele reafirma a fé no Deus de Israel como o único verdadeiro Deus, que não pode ser derrotado. Essa declaração de fé não apenas motiva o povo, mas também enfatiza a importância da fé em Deus como fundamento para a resistência contra qualquer adversidade. Depois começamos a ver o ataque de Senaqueribe, mas também vemos a oração de Ezequias. Bom, Senaqueribe lança, juntamente com seus emissários, muitos insultos e blasfêmias contra Deus e contra Ezequias, questionando a capacidade de Deus para salvar o povo de Judá. E essas ameaças não apenas visam minar a fé e a confiança do povo, mas também desafia a autoridade de Ezequias como líder. Senaqueribe, na sua arrogância, compara o Deus de Israel aos deuses das nações, que ele já conquistou, e ridiculariza a ideia de que Deus possa proteger Jerusalém. Mas Ezequias se volta para Deus em oração. Ele vai ao templo e clama ao Senhor, reconhecendo a gravidade da situação e buscando orientação divina. Sua oração é marcada por humildade e reverência, reconhecendo a grandeza de Deus e sua promessa de cuidar do povo. Ezequias lembra a Deus das ameaças que Senaqueribe proferiu contra Deus de Israel e pede que Deus intervenha para proteger seu nome e a cidade de Jerusalém. Ele coloca a confiança em Deus como o único que pode verdadeiramente salvar e libertar Judá do poder da Síria. A resposta de Deus à oração de Ezequias é imediata e poderosa. O profeta Isaías é enviado para comunicar a palavra do Senhor, assegurando a Ezequias que Deus ouviu suas súplicas e responderá. O relato então nos diz que Deus envia um anjo que mata 185.000 soldados assírios em uma única noite, resultando na retirada de Senaqueribe e no fim do cerco.
Essa intervenção divina é uma demonstração impressionante do poder de Deus em resposta à fé e à oração sincera do seu servo Ezequias. Não apenas protege Jerusalém, mas também reafirma a supremacia de Deus sobre todos os deuses e nações. Então, depois de enfrentar essa ameaça da Síria e experimentar esse livramento divino, Ezequias é assolado por uma enfermidade grave que o coloca diante de mais um desafio, revelando a sua fé e dependência contínua de Deus. Ele adoece gravemente e nesse momento crítico Deus envia Isaías com a mensagem desta forma: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Esta notícia devastadora anuncia a proximidade da morte de Ezequias, levando-o a considerar o seu fim iminente. No entanto, em resposta à oração fervorosa de Ezequias, Deus decide estender sua vida e curá-lo da enfermidade. Isaías instrui que um emplastro de figo seja aplicado sobre a ferida, sobre a úlcera, e Ezequias é restaurado à saúde. Este episódio não só destaca o poder de Deus sobre a vida e a morte, mas também a intercessão eficaz de um líder fiel. A oração de Ezequias é humilde. Ezequias destaca a sua tristeza diante da perspectiva da morte, reconhecendo que a vida é preciosa e que ele não está pronto para deixá-la. Sua oração é uma demonstração de confiança em Deus como aquele que pode mudar o curso da vida e da morte, em resposta à súplica de um coração sincero. Deus não apenas ouve a oração de Ezequias, mas também responde ao seu pedido. Ele envia Isaías novamente com uma mensagem de cura e vida. O uso do empalastro de figos serve como um sinal tangível da intervenção divina na cura de Ezequias. Esse sinal não apenas confirma a promessa de Deus, mas também fortalece a fé de Ezequias e de todos que testemunham esse milagre. Bom, após a intervenção divina que resultou a derrota da Síria e a cura da enfermidade, Ezequias desfrutou de um período de grande prosperidade e fama. Sua liderança sábia e a confiança do povo de Judá o colocaram em uma posição de destaque entre os reis de Judá. No entanto, a narrativa nos diz que Ezequias não respondeu adequadamente a essa prosperidade. Ezequias cedeu à tentação do orgulho, não reconhecendo a Deus como a sua fonte de bênção e sucesso. Em vez disso, ele permitiu que o seu coração se enchesse de orgulho e esse orgulho teve consequências significativas. A passagem nos adverte sobre os perigos do orgulho e a falta de humildade, mesmo em momentos de sucesso e prosperidade. Apesar de suas fraquezas e do desvio inicial em direção ao orgulho, Ezequias demonstrou sabedoria ao reconhecer seus erros e se voltar novamente para Deus. Ele finalmente humilhou-se perante o Senhor e buscou sua graça e misericórdia. O Senhor respondeu à sua humildade, não trazendo a destruição durante seu reinado. Além disso, a passagem nos informa sobre a grandeza de Ezequias e como ele foi bem-sucedido em todas suas empreitadas, incluindo a construção de um aqueduto para trazer água à cidade de Jerusalém. Sua sabedoria e habilidade administrativa são evidentes. O capítulo conclui destacando a morte de Ezequias e seu sepultamento com grande honra, evidenciando o respeito e a reverência que o povo de Judá tinha por ele. Sua história, que inclui desafios, triunfos, fracassos e humildade, serve como uma lição rica em sabedoria para aqueles que buscam seguir a Deus e liderar com integridade. Em 2 Crônicas 33, nós somos introduzidos a um dos períodos mais sombrios da história do reino de Judá. Este capítulo começa por nos apresentar o reinado de Manassés, filho do rei Ezequias. Manassés ascendeu ao trono de Judá com apenas 12 anos de idade e governou por 55 anos, o que o tornou um dos monarcas mais longevos da história de Israel. No entanto, ao contrário do seu pai Ezequias, Manassés não seguiu os caminhos do Senhor. Ele se entregou à idolatria, construindo altares pagãos e cultuando deuses estrangeiros. Durante o seu reinado, o povo de Judá afastou-se profundamente das leis e mandamentos divinos, mergulhando em um período de decadência espiritual e moral.
Além disso, Manassés cometeu atos abomináveis, incluindo sacrifícios humanos, até dos seus filhos, práticas de feitiçarias e a consulta de médiuns. Sua rebelião contra Deus provocou a ira divina e Judá sofreu as consequências dessa apostasia, enfrentando a ameaça de invasões e catástrofes. No entanto, o capítulo também destaca a misericórdia e a graça de Deus, pois mesmo após tamanho desvio, Manassés é levado cativo para a Síria e na sua aflição ele se humilha diante do Senhor, que em sua compaixão o restaura ao trono de Judá. Esta história serve como um lembrete poderoso de como o arrependimento e a busca por Deus podem levar à restauração espiritual e ao perdão divino. O relato do fim do reinado de Manassés encerra a história de um dos reis mais complexos da história de Judá. Esses versículos marcam o último capítulo de sua vida e revelam aspectos importantes de seu legado e de seu relacionamento com Deus. O fim do reinado de Manassés também nos chama à reflexão sobre nossas próprias vidas. Todos nós cometemos erros e pecamos, mas a história de Manassés nos lembra que não estamos além da esperança de perdão e restauração. Devemos reconhecer nossos pecados, nos humilhar diante de Deus e buscar a sua misericórdia. Além disso, a história de Manassés destaca a importância de mantermos um registro de nossas ações e palavras. Assim como as ações de Manassés foram registradas para a posteridade, também somos responsáveis pelas escolhas que fazemos em nossas vidas. Devemos lembrar que nossas ações e atitudes podem ter impactos duradouros e moldar o nosso legado. Em resumo, o fim do reinado de Manassés nos ensina sobre a graça de Deus, o poder do arrependimento, a importância de reconhecer os nossos pecados. É um lembrete de que mesmo nas situações mais difíceis, a busca sincera por Deus pode levar à restauração e à reconciliação com Ele. Amém. E assim nós terminamos esse áudio com esses 2 capítulos. Amanhã entraremos em Naum e eu espero por você. Que Deus continue te abençoando grandemente e até amanhã. Tchau, tchau.